Olá pessoal, essa daqui é a Suzete. Eu trouxe ela aqui para a gente poder fazer a sobrancelha dela e eu apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Essa daqui é uma régua que eu desenvolvi, ela vem encartelada assim, chama régua simétrica. Nós destacamos a régua para poder trabalhar com ela. São duas réguas. Essa é a primeira régua. A gente destaca ela com cuidado, porque ela é feita em material de PVC. E a gente tem que ter um cuidado para destacar, para que ela não perca todas as curvaturas dela, que são necessárias para a gente poder fazer o trabalho. Ela é uma régua de precisão, a gente consegue fazer o design de sobrancelha com ela. E vem também vários moldes para que a gente consiga fazer aplicação de rena, fazer algum tipo de desenho com o lápis. Para quem é micropigmentadora, eu aconselho usar o molde e o próprio pigmento para poder trabalhar com a régua. Eu acho bastante interessante. A gente faz as medidas, encaixa o molde, desenha com o pigmento e depois a gente vem fazendo. Aqui vem 6 tipos de moldes. Vem 2 de sobrancelhas arqueadas. Eu uso uma medida bem legal. Não é um arqueado exagerado, porque a gente sabe que os arcos em excesso pode parecer uma agressividade. As curvas também não são curvas exageradas, para que não pareça uma sobrancelha que deixe com aspecto envelhecido. E as retas também não são extremamente retas, para que a pessoa não fique com um ar muito endurecido. Então são moldes bem legal de usar. Essa régua eu desenvolvi depois de fazer pesquisa com mais ou menos 100 pessoas, entre clientes e modelo. Nós fomos trabalhando e conseguimos desenvolver a régua. Antes da régua, a gente fazia o uso do paquímetro. Então, o paquímetro, ele ajudava, de acordo com o estudo antropológico, que é o estudo onde a gente descobre as medidas do nosso corpo, a gente trabalhava com o paquímetro e fazia as medidas entre os olhos, que era a medida de terceiro olho, a gente fazia a medida de comprimento da sobrancelha, a medida do ponto mais alto. Só que eu achava que a régua era muito masculina para poder trabalhar. Então começamos a trabalhar com a régua simétrica, que era um aspecto mais feminino para a gente trabalhar com a cliente. Então ela é flexível, isso ajuda com que eu trabalhe com transferência de desenho. Eu encosto a régua aqui e encontro o terceiro olho, é a medida que eu preciso para poder marcar meu início de sobrancelha. Quando eu uso essa medida aqui, é uma medida padrão de 3 centímetros, mas nós fomos descobrindo com o tempo que 3 centímetros poderia ser muito larga para as medidas das brasileiras, que é uma etnia bastante misturada, né? Tem uma miscigenação muito grande de pessoas. Então, eu fiz uma medida de 2,6. A gente encaixa a réguinha aqui e faz essa marcação. Início de sobrancelha, eixo simétrico. O eixo simétrico é a metade nossa aqui, ó, que nos divide. Com isso, eu consigo deixar o início da sobrancelha e o eixo simétrico marcado. Com a segunda régua, eu encosto aqui onde está eixo simétrico e marco o ponto mais alto da sobrancelha. Vocês podem observar que a minha régua tem 4 marcações de ponto mais alto. Antes ela tinha 3 marcações, eu acrescentei mais uma. A primeira marcação eu uso quando a cliente tem um rosto muito miudinho, muito afinalado, um nariz muito afinalado. Geralmente é um rosto fora do padrão. No 2 eu uso em pessoas magras, de nariz fino, mas um rosto normal, sem muita diferença, né? Não é aquele rosto que você olha e acha que seja extremamente estreito. E o 3 seria a medida do padrão, aquela medida que nós usávamos no paquímetro, que a gente marcava 3,5 centímetros do início da sobrancelha, ou 4,5 centímetros do ponto mais alto. Então, é essa marcação 3. Aqui onde eu deixei M, eu deixei para a gente marcar sobrancelha masculina. Então, encaixando a régua, eu consigo, por ela ser flexível, marcar o ponto mais alto dos dois lados. O importante é que tudo que eu faça de um lado, eu repita do outro lado.
Depois eu tenho aqui a marcação de comprimento de sobrancelha direita e comprimento de sobrancelha esquerda. Eu encosto a régua aqui, vou lá e marco o final da sobrancelha. Eu tenho também 4 marcações, eu posso marcar A, quando eu utilizei o 1 aqui, naquela pessoa que tem o rosto muito afinalado. Posso marcar B, quando eu marquei 2 aqui em cima. O C, eu sei que é a minha medida padrão, onde a sobrancelha vai dar 5 centímetros. E o M é uma sobrancelha com um tamanho mais longo, quando eu tenho um rosto muito largo, ou se eu for fazer uma sobrancelha masculina. Depois, eu posso pegar o meu molde, maravilhoso. Minha régua tem patente requerida, viu, gente? Ela não tem nada a ver com as réguas que tem por aí. Eu desenvolvi para ajudar as minhas alunas. E tem ajudado bastante pessoas na área de micropigmentação. Então, sempre movimentando para frente e para trás, para a gente poder tirar esse meinho dela, que é onde eu vou usar. Então, eu encaixo ela nas medidas e posso vir fazendo o meu desenho. Esse desenho, eu tô usando lápis aqui, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Se for para micropigmentação, a gente sabe que o lápis não seria ideal. Na micropigmentação, eu usaria pigmento. Então, ao invés de usar o paquímetro, que é uma coisa mais grosseira, poderíamos usar a régua simétrica, que é uma régua muito boa e está à venda no mercado. Vocês me encontram no Face Renata Barcelli. Eu tenho vários cursos relacionados à micropigmentação nesse segmento. Tenho bastante trabalho legal de fio a fio. Em breve vou postar vídeo para vocês também falando sobre micropigmentação. Obrigada, espero que vocês apreciem.